após a revisão, a revisão agora da página 168, exercício, vou fazer alguns exercícios, da FUVEST 81, tá? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês perguntam, tá bom? Da Unicamp aqui. Aqui no exercício, né? Eu acho que é isso mesmo. Nós fizemos de doença de Chagas, já fizemos dos verminoses e o exercício 81, começando. Ele fala que a capacidade de mudança de cor existe em algumas espécies de peixes, anfíbios, répteis. A mudança envolve a mobilização de glândulas de pigmentos, né, em células especializadas, originadas da crista neural, ok? Ele fala isso. Aí ele fala assim, crista neural. Quer dizer, você entende que do sistema nervoso, né, vem alguma coisa ligada ao sistema nervoso, chamado cromatóforo. A depender da coloração e do mecanismo de atuação, os cromatóforos recebem diferentes denominações. Aí ele pergunta, qual é o folheto embrionário de origem dos cromatóforos? Então, quando ele fala em folhetos embrionários, vocês lembram que nós tínhamos 3 folhetos, a mesoderme, a ectoderme e a endoderme. São os 3 folhetos embrionários, né, que animais triblásticos. Isso aqui é animais que possuem os 3 folhetos, tá certo? Como são vertebrados, são peixes, anfíbios, são animais tribulados, então ele apresenta 3 folhetos. E nós vimos na embriologia que cada folheto origina um determinado órgão ou tecido no corpo desses animais. A mesoderme vai originar o quê? Músculo, esqueleto, gônadas, coração, né? A ectoderme, a parte externa, que é a epiderme da pele, e também todo o sistema nervoso. Você lembra que eu falei que o sistema nervoso de origem ectoderme veio do tubo neural? E quando a dica nessa questão é isso, quando ele fala da crista neural. Quando ele fala da crista neural, ele fala do sistema nervoso. Então, de origem o quê? Todo o sistema nervoso é de origem ectoderme. Então, a questão A, ele já fala que é o folheto ectoderme. Ok? Porque a endoderme reveste os órgãos internos, reveste o intestino, reveste o esôfago, reveste o alvéolo, reveste a bexiga, pâncreas, fígado. Então, é de origem endoderme. Então, todo o sistema nervoso ele vem de origem ectoderme. Então, o folheto que ele fala é o folheto da ectoderme. Aí ele fala, a mobilização do pigmento é realizada por proteínas motoras, né, associadas ao componente do citoplasma celular. Aí entra o Luizinho, né? Vocês tiveram aula com o Luizinho e ele falou que dentro de uma célula tem os componentes celulares. E ele fala que esse pigmento é realizado por proteínas motoras associadas aos componentes do citoplasma celular, o componente celular que permite o padrão de agregação. Você vendo na figura, agregação e dispersão, que envolve o suporte das organelas aqui dentro, dos pigmentos dos grânulos. Nós vimos lá na célula que a célula é formada de membrana e de organela e de hialoplasma. Só que no hialoplasma existe um chamado quê? Citoesqueleto. É o esqueleto da célula, que é formado por microtúbulos, né? E microfilamentos. E isso faz o suporte das organelas, distribuição, movimento dessas organelas, as agregações de glúmulos ou de pigmentos. Então, quem está relacionado com esse tipo de agregação, que ele fala de um componente citoplasmático, é o citoesqueleto, que faz parte do hialoplasma. Isso se aprendeu na citologia.
Entenderam? Então, tá aí a resposta, né? Que ele fala da letra A. Então, é de origem ectoderme e essa agregação e essa dispersão desses pigmentos de proteína é feito pelo citoesqueleto. Ok, meninos? Dúvida nisso na primeira resposta? Tranquilo? Na B, ele fala xantóforos, cromatóforos, preenchido por pigmentos amarelos, são encontrados em animais não venenosos, como a falsa coral. Já os iridóforos, os cromatóforos reflexivos, são encontrados no camaleão. Explicam um comportamento, um hábito associado à cor de cada um desses dois animais. Então, lembra quando o Naka falou sobre ecologia? E dentro da ecologia, lembra que ele falou das relações ecológicas? Né? O que é? Nós temos inter, intra, nós temos as relações positivas, negativas. Então, dentro dessas relações ecológicas, um momentinho que eu estou hoje meio gripadinho, desculpa aí, gente. Aí, vocês têm, dentro das relações ecológicas, o predatismo. E lembra que dentro do predatismo, aquele que mata a espécie para comer, existe algum mecanismo que tanto a presa como o predador tem para se fugir de um predador ou esconder, né? Ser um predador bom para pegar uma presa. E nós temos, dentro dessas relações ecológicas, vocês lembram que o camaleão, ele fica quietinho e ele muda de cor de acordo com a cor do ambiente, né? Ele fica parecido. Isso no camaleão é chamado de camuflagem. Já na coral verdadeira, a falsa coral, desculpa, ela está imitando uma coral verdadeira, ela está tipo o fake news, lembra disso quando fala em fake news, dentro da ecologia, ele imita uma coisa que não é, e aí o que acontece? A coral está imitando, a falsa coral imitando uma coral verdadeira para que os seus predadores não chegam perto. Opa, aquela é perigosa, é venenosa. Isso não é camuflagem, ela está imitando, né? Isso é chamado de mimetismo. Lembra? Mimetismo você imita, é um fake news. Camuflagem você imita o ambiente, até a forma do ambiente. Né? O camaleão é camuflagem. Já a falsa coral é o mimetismo. Então, a resposta é essa. A falsa coral, ela está fazendo um comportamento de mimetismo. Já o camaleão fazendo um comportamento de camuflagem. Tá? E ele fala ainda que cite uma característica associada à reprodução desses vertebrados que os diferencia dos anfíbios. Nós vimos, ele está falando de vertebrados. Quais são os 3 vertebrados que ele citou? Peixes, répteis, né? E anfíbios. Só que aqui ele está falando, na resposta, o camaleão e a cobra. Então, isso é um réptil. Qual é a diferença no comportamento do anfíbio em termos de reprodução? Isso eu falei bastante. Qual que foi o animal dentro dos vertebrados que é o de transição? Começou a sair da água e caminhar para o meio terrestre. O meio terrestre foi os anfíbios, né? Foram os anfíbios. Os anfíbios, eles fizeram esse papel, só que eles ainda dependiam da água, porque seu fator reprodutivo, a fecundação de um anfíbio é externa. O seu desenvolvimento é indireto, eles passam por estágio de larva e dependem da água para realizar a sua reprodução. É um desenvolvimento girino. Então, ele depende da água, além da pele impermeável. Mas no fator reprodutivo, a fecundação é externa e o desenvolvimento indireto. Já os répteis foram os primeiros a conquistar definitivamente o meio terrestre.
Então, o que acontece? Para conquistar definitivamente o meio terrestre, ele tem independência da água. A fecundação passou a ser o quê? Interna, e o desenvolvimento passou a ser direto, um ovo com casca. Lembra o ovo com casca? Aí, a resposta. Então, os dois mecanismos dentro os peixes, a fecundação externa também, né? E desenvolvimento indireto. Mas, como ele não falou dos peixes, né? Ele está citando o camaleão e só apenas da falsa coral. Então, a diferença dos anfíbios é isso. A fecundação dos répteis é uma fecundação interna com desenvolvimento direto e ovo com casca. Já os anfíbios, uma fecundação externa com desenvolvimento indireto. Alguma pergunta sobre isso, gente? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Então, essa ficou, 81, a questão 81 aí, que é legal, né? Que vocês tinham que saber, tranquila, né? E não tem segredo. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, tá. Qualquer coisa vocês param e perguntam, tá? Nós partindo, então, para a página 169, página, né, 169, o exercício 82, tá? Então, exercício 82, ok? Ele fala, gafanhotos alados, que aí está uma classe dele, do gafanhoto, formado por nuvens, atacam recentemente lavouras de mandioca na região norte do Brasil, trazendo grande prejuízo econômico, né? Isso aí é o quê? Um ataque de gafanhoto, um parasitismo, então está acabando, né? Aí ele fala que outras pragas agrícolas vêm causando danos, né, para a economia, que é a lagarta do cartucho, né, que ataca plantações de milho e reduz a produção de grãos até 50%. Aí ele pergunta, então ele falou de dois animais aí, falou do gafanhoto, aqui, o gafanhoto, né, o gafanhoto, e ele falou de uma lagarta. Ah, isso aqui é uma larva de uma borboleta, né? Vamos lá. Então, isso aqui é uma larva de uma borboleta. Ok, gente? Né? Aí ele fala, como esses insetos, então ele falou da classe de quem? Dos insetos. Isso é um filo que o aluno já tem que saber, eu estou chamando a atenção de vocês faz tempo, que é o filo que vocês têm que estar bem tranquilo com ele na cabeça, e eu tenho certeza que vocês estão preparados para isso, são o filo dos artrópodes. Né? O que são os artrópodes? Os artrópodes são animais que têm patas articuladas, por isso que chama artrópode, né, articuladas, um corpo segmentado e com a presença do seu exoesqueleto, à base de quitina. Lembra que quitina é um polissacarídeo estrutural. Isso é um artrópode. E dentro dos artrópodes, eles têm a classe dos insetos, aquele que tem cabeça, tórax e abdômen, e um par de antena. Não podemos esquecer dessas classificações, sempre está caindo nos vestibulares, né? A classificação, inseto, né? Aracnídeo, crustáceo, cuidado com isso. Lembra dos polinizadores, os grandes polinizadores, os artrópodes são importância econômica na alimentação, pragas, agentes polinizadores, vetores de doença, cuidado com isso, né? Os grandes vetores de doença. Só que ele fala o seguinte, como esses insetos são classificados quanto ao tipo do desenvolvimento e ao processo de metamorfose. Lembra que eu falei que o inseto tem uma reprodução, né? E aí a fecundação é interna, lembra? E eu falei que o desenvolvimento dos insetos, eles passam por estágio de metamorfose. O que é isso? Mudança no seu corpo, né? Alguns têm, outros não. Tem aquele grupo que ele faz o ovo, presta atenção, vira um jovem, ó, e vira um adulto.
Esse aqui não tem metamorfose, que é chamado de ametábolo. Lembra que eu falei? Sem metamorfose, que é o caso da traça. Dá um exemplo. Tem um outro grupo que tem ovo, lembra que eu falei? Ninfa, parece um animal, mas ainda está faltando as asas, ainda para formar o adulto novamente. Esse aqui é um estágio intermediário, que eles chamaram de hemimetábulo, né? Esse grupo é a metamorfose incompleta, que é o caso da barata e do gafanhoto. Então, o gafanhoto encaixa aqui, ó, o gafanhoto, né? Ó, a barata. E tem um grupo que é o ovo, a larva, que é aquela lagarta, né? Que a gente vê comendo, 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 depois vira uma pupa. O que é isso? Aquela casulinho, e dessa pupa se torna um adulto, né? Então, essa aqui é uma metamorfose completa, que é o mosquito, que é a borboleta, que é a abelha, holometábulo. Então, isso aqui é o holometábulo, metamorfose completa, que é a maioria dos insetos. Então, quando ele fala em classificação disso aqui, né, ele fala, olha, são classificados quanto ao tipo de desenvolvimento e o processo de metamorfose, então ele é classificado como quem? O gafanhoto como hemimetábulo, né? Primeiro, desenvolvimento indireto, porque passa por estágio de larva, né? Então, esse aqui, metamorfose, é indireta, que é tá, passa por estágio de larva. E o tipo de metamorfose é o caso do gafanhoto hemimetábulo e a lagarta é um holometábulo. Quanto ao desenvolvimento, aqui ele fala que o gafanhoto é a fase adulta. Ele está falando da fase adulta do gafanhoto. Tá? Já a lagarta, ela está falando do estágio da fase de larva. Tá bem? Então, vamos lá. Quais são as fases de desenvolvimento representadas pelo gafanhoto alado e pela larva? Acabamos de falar. O gafanhoto alado é a fase adulta, quando ele já está adulto, o gafanhoto. Alado quer dizer que é um fator reprodutivo, que ele está pronto para reproduzir, então ele é adulto. Já ele fala da lagarta, a lagarta é a fase de larva da borboleta. Então, tá aí. Né? Então, a letra A, né, essa resposta seria holometábulo e hemimetábulo, né? Holo seria a lagarta, metábulo seria o gafanhoto. Já na B, nós vamos falar que o gafanhoto, quando ele fala alado, é a fase adulta. Já a lagarta é a importante que vocês lembram disso, né? Que a gente está assim falando bastante sobre isso. Eu comentei muito em sala de aula isso. Lembra que até dentro da reprodução dos insetos tem a partenogênese. O que é isso? É quando você tem um óvulo que vira, né? Um óvulo não fecundado que vira um animal, um adulto. No caso do zangão, lá lembra do zangão? Da abelha, é o óvulo da abelha não fecundado que vira um zangão. Ok? Isso aí é partenogênese. Lembra disso, não pode esquecer que vem de um óvulo não fecundado. Aqui é N, haploide, aqui é haploide. Todas as células do zangão é haploide. Cuidado, ele é filho só da mãe. Lembra que eu falei bem isso, né? Não podemos esquecer essa reprodução dentro dos insetos. Tá bem? Claro? Alguma dúvida? Tranquilo aí? Né, meninos? Tá tudo jóia? Então vamos tocando. Tá? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Beleza. Vamos para a próxima. Qualquer coisa vocês me falam. Aqui agora nós vamos entrar na pergunta 83, que eles falam de interusuário. O que é interusuário? Só para vocês lembrarem.
Lembra que a classificação que eu falei, porífero, enterado, plateuminto, nemateumito, molusco, artrópodes, anelídeo, equinodermes, cordado. Existia aquele grupo de parazoários que não tinha nenhum sistema, nenhum órgão, que é o caso dos poríferos. E tinha um grupo que já tinha sistema digestório, já tinha uma cavidade digestiva, que chamaram de enterozoário, animais que têm cavidade já, que é o caso dos selenterados para frente. Selenterado, plateuminto, nemateumito, molusco, todos são enterozoários. Então, a figura mostra que um animal, quem que é esse? Vamos lembrar? A hidra, que tem tentáculo. Olha o sistema nervoso difuso, espalhado, não tem cefalização, né? Esse animal é um selenterado, o filo dos selenterados, ok? Esse grupo aqui, eles representa água-vivos, corais, lembra? Só tem boca por onde entra, por onde sai. É um enterozoário, porque já tem cavidade digestória, só tem completo, lembra disso? Né? Já tem um sistema nervoso difuso, não tem cefalização. Ele tem a resposta por ato reflexo. Onde você encosta no animal, você estimula rapidamente o movimento naquela região. É um estímulo rápido, não tem cefalização, né, que manda para o central e a central coordena. Já os plateumintos são os vermes achatados, lembra disso? Os plateumintos, a tênia, a barriga já tem uma cefalização, olha o desenho, já tem uma cefalização na parte anterior do animal, já tem um cordão nervoso, então esse aqui já tem um comando, né? Esse aí entra nos insetos também, que tem cefalização, e nos répteis, aí é vertebrado que já tem cérebro. Então, tem cefalização. É diferente dos selenterados, que não tem cefalização. Né? Então, olhando aqui bem, ele fez um desenho do sistema nervoso. Você já tem que tocar que deve vir uma pergunta ligada ao sistema nervoso, mas vamos para frente. Qual é o padrão de simetria desse animal? Por ele não ter cefalização e só ter boca, né, ele pode ter uma simetria que tipo? Radial, cortar em vários planos e você tem áreas simétricas. Então, a simetria, pergunta A aí, simetria, ele fala, né, em corte radial, seria da hidra, do selenterado. Selenterado lembra, um dos animais mais predadores. Tem o cnidoblasto, lembra? 2 folhetos apenas embrionário. Já os plateumintos, nemateumintos, moluscos, artrópodes, já são 3 folhetos de plástico, esses aqui 2 folhetos, não posso esquecer isso, tá? Então, tá aí a primeira pergunta. A segunda pergunta, que ele fala, né, da 83, ele fala o seguinte, ó. Vamos lá. Considerando que a hidra passa a maior parte do tempo fixo ao seu substrato em lagos rasos ou margem de rios, né, mansos, descreva como um estímulo ambiental captado em um ponto do corpo é transmitido para toda parte da hidra. Por ele não ter sistema nervoso central, é um tipo de ato reflexo. Por quê? Aí você tem que entrar que o sistema, devido ao sistema nervoso difuso. Pronto. Então, quer dizer, não tem cefalização, né? Então, onde ele encosta a um movimento rápido, como um ato reflexo. Entenderam? Então, o sistema nervoso, né, sem cefalização, e aí responde naquele ponto que você tem o estímulo. Se eu releio aqui, por isso que ela faz o estímulo de ato reflexo, porque não existe, já é uma resposta ali de uma rede difusa, não é uma rede com cefalização, entendeu? Então, a resposta seria essa, né? Por ele apresentar um sistema nervoso difuso sem cefalização. Ok? Já nascer, alguma dúvida? Em qual região do eixo corporal do grilo, está falando da planária, da salamandra, que são anfíbios, aí,
né? A maior concentração de órgãos sentidos. Aí já está falando onde eu tenho mais parte da cefalização, onde tenho mais células sensoriais. Na parte anterior do animal. Como você pegar o grilo aí, onde está a cefalização? Na parte anterior. Você pegar o anfíbio aí, ó, né? Salamandra, né? Que é um anfíbio, né? Onde está a cefalização. Então, a parte anterior do animal. Então, a porção você vai pôr anterior do animal. Tá? E aí ele fala ainda, né, na porção anterior do animal, que é onde você vai ter maior concentração desses órgãos do sentido. Tá? E ele fala ainda, qual é a relação dessa concentração com o fato de locomover ativamente o ambiente? Ao se locomover ativamente pelo ambiente, esses animais eles percebem mais rápido, né, vamos falar assim, vão perceber mais rápido e vão ter uma interpretação, né, mais rápida, diferente daquele que tem difuso, né, é diferente aos estímulos provenientes do meio. Então, eles têm uma vez que o órgão sensível está mais próximo a parte anterior, né, mais na cefalização. Então, o que seria? Ao locomover ativamente ao ambiente, esses animais perceberão mais rápido estímulo e terão uma interpretação do sistema nervoso, da cefalização. Eu vou repetir. Ao se locomoverem ativamente pelo ambiente, esses animais vão ter uma percepção mais rápida e terão uma interpretação de diferentes estímulos provenientes do meio, uma vez que os órgãos dos sentidos estão mais próximos à cefalização. É uma resposta igual a você. Você tem o cérebro que te interpreta melhor, né, a porção. Então, ao se movimentarem ativamente, esses animais perceberão mais rápido e terão uma interpretação a diferentes tipos provenientes do meio. Uma vez que os órgãos do sentido estão mais localizados aonde? Mais próximo à porção da cefalização, parte anterior. Tudo bem? Tudo bem, gente? Alguma pergunta, menino? Tranquilo? Bem? Posso ficar tranquilo? Então, beleza. Tá? Alguma dúvida? Vocês param e perguntam, tá? É uma pergunta aí tranquila, né? Da FUVEST, não, é da FUVEST. Aí ele fala agora da 84, da Unicamp. Eu vou escolher algumas para não ficar repetindo só animais, vamos mudar um pouquinho também. Eu vou procurar algumas aqui para a gente trabalhar. A 84, ele fala o seguinte: organismos vivos são classificados em grupo taxonômico, lembra? Em grupos taxonomia. Taxonomia é para classificar o ser vivo, para facilitar o seu estudo, lembra da taxonomia? Espécie, gênero, como que é? Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e o domínio, né? E aí eles falam que deve refletir em relação de parentesco evolutivo entre as espécies. Aí ele mostra, esse aqui não tem jeito, ele mostra uma tabela a seguir, a parte A da tabela, parte A do espaço é da resposta. Contém característica presente em anelídeos, plateuminto e molusco. Está falando de 3 filos. Ele fala dos filos dos anelídeos, que é a minhoca, você tem que lembrar no animal que te ajuda. O filo dos plateumintos, vermes achatados, a tênia, a barriga d'água, planária. E ele fala do molusco, o segundo maior filo que tem, que é o caso da lesma, do caracol, do polvo, desculpa, do polvo,
do povo, né? Então, ele fala desses três moluscos, desses três animais. Tem três filhos. Preenche corretamente todos os espaços em cinza da tabela em cinza, né? Da tabela, referente às características listadas na primeira coluna, de acordo com a opção indicada na segunda coluna, tá? Atenção, há duas colunas denominadas X e Y. Uma representa o molusco e outra representa o plateominto. Então, vamos lá. Você tem aí colunas, celoma, simetria, larva, sistema circulatório, sistema digestório, carapaça, eixo anterior, posterior, segmento, exemplo do animal comum. Então, ele fala, primeiro, o grupo aqui, ó, ele fala em três, ó. Tem acelomado, aí ele põe as características, né? Larva, né? Ele dá exemplo bilateral, radial, pentarradial, ausente, presente, você vai ter que pôr. Aí no primeiro, que seria o X, ele fala celomados, lembra que eu falei, ó, vamos classificar poríferos. Gente, isso aqui eu vou fazer de novo. Aí vem sedenterados, ó, deixa eu até fazer grande para ficar. Vamos recordar. Poríferos. Aqui. Ok? Aí tem sedenterano. Né? Aí você tem plateumintos. Isso eu estou fazendo a escala evolutiva aqui. Aí você tem os nemateumintos. Aí você tem aí o molusco, você pode jogar aqui. Tá? Aí você tem anelídeos. Aí você tem artrópodes. Aí você tem equinodermos. E aí você tem cordados. Dentro dos poríferos não tem nenhum sistema, lembra? Parazoário. Sem sistema digestório, sem nada. Aqui já tem sistema digestório, só que esse enterodoário, sistema digestório incompleto. Lembra disso? Só tem boca. Dos nemateumintos para frente, todos têm sistema digestório completo. Lembra disso, gente? Tá? Boca e ânus. Tá bem claro? Quanto à simetria. Esse aqui, por não ter órgão, não tem nem simetria. Esse, aquela simetria que você tem por não ter cefalização, simetria radial. Plateuminto, por ter cefalização. Nemateuminto, ter cefalização. Molusco, ter cefalização. Artrópode, ter cefalização. Simetria bilateral. Lembra disso? Aqui, simetria pentarradial. Lembra? E aqui, bilateral. Quanto ao folheto embrionário, lembra? Esse aqui tinha só 2 folhetos. Lembra disso, gente? De blásticos. Aqui, 3 folhetos, 3 folhetos, 3 folhetos. Opa, vou passar meio errado aqui. 3 folhetos, 3 folhetos, 3 folhetos, 3 folhetos, 3 folhetos, 3 folhetos. Então, todos aqui têm 3 folhetos de básico. Tá? Aí, cefalização, sistema, vamos falar, sistema digestório, vamos ver que ele pediu mais. Sistema circulatório. Aonde aparece sistema circulatório? Molusco, anelídeo ou artrópodes. Esse aqui é sistema circulatório. Outros não tinham. Aqui tem sistema circulatório. Pronto. Tá? Sistema nervoso, difuso, ganglionar, mas ele pediu segmentação, o corpo segmentado, molusco não tem, anelídeo, artrópode, corpo segmentado, segmentação, lembra disso, tá? Então tá jóia. Vamos falar, plateuminto, só tem boca, só não tem celoma, plateuminto, então vamos lá, ó. Por ele ter 3 folhetos,
acelomado, não tem. Aqui, pseudoceloma. Muito bem. E aqui para frente, todos são celomados. Tudo bem, menino? Então, lembra disso, né? O que mais a gente pode pôr aqui? Protostome. Então, você fala, ó, protostome, 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 protostome. Isso aqui, primeiro orifício embrionário deu origem à boca. Depois veio o ano. Esses dois deu o pterostome. Onde primeiro origem deu a origem ao ano. Então, tá aí. Isso aí eu fiz para vocês, lembra bastante, debati bastante sobre isso. Então, vamos lá. Celoma. Então, tem celoma, simetria bilateral, ele fala dessa coluna. Larva, passa por lá. Desenvolvimento indireto. Sistema circulatório. Eu não falei nada, deixou em branco. Sistema é completo, tem boca e ano. Então, não pode ser plateomito. Já tirou o plateomito fora. Está bem claro, já tirou o plateomito fora. Tá? Se, né, você falou, aí tem... Aí você fala, não é mais sistema circulatório. Então, se eu estou falando X, que não é um plateomito, só pode ser molusco, né, que tem sistema circular, mas não pode ser um anelídeo. Mas vamos ver. Presença em algumas tem carapaça? Tem. Anelídeo tem carapaça? Não. Molusco tem, que é a concha. Né? Eixo anterior, variável, né? Porque tem se você pegar o caracol, ele tem eixo anterior. Agora, se pegar o bivalvo, não tem nem cabeça. Então, por isso que põe variável. Segmentação, ausência. Não tem corpo segmentado. Não. Então, aqui já matei, que é um molusco dentro desses três. Então, eu tenho plateomito, anelídeo e molusco. Então, esse eixo aí, que seria o X, seria o molusco. Então, o X seria o molusco. Já no eixo do meio, celoma, não falou nada, simetria não falou, passa por estágio de larva, né? Tem um estágio de larva, simetria circulatória é presente, então, se tem anelídeo, só sobrou anelídeo, matou aí, se é presente, já matei. Então, aqui, então, se eu já coloquei como que é um anelídeo, porque o plateomito não tem sistema circulatório. Então, vamos lá. No quadro meio, vocês vão pôr celoma, simetria bilateral, estágio de larva, sistema circulatório presente, sistema digestório completo em boca e ânus, carapaça ausente, eixo anterior definido, tem a parte anterior do animal, cabeça, né, onde fica a cefalização, segmento, betemeria, anelídeo. Exemplo, anelídeo, minhoca. No outro, pode pôr um caracol, um caramujo, né? Já na coluna última, coluna que a gente põe como Y, pode ser, nós fizemos acelomado, que é plateomito já, né? Bilateral, tipo de espécie varia, tem umas diretas, outras indiretas. Sistema circulatório ausente, você vai escrever, digestório incompleto, ausência. Eixo anterior bem definido, né? Nós temos a parte anterior e a parte posterior. Segmentação ausente. Quem? Planária. Tá? Beleza. Então, você fez a primeira questão aí. Tudo bem, gente? Na segunda questão, a letra B, aí que é bacana, né? Você tem a letra B, ele te dá uma filogenia, uma escala filogenética. Ele põe isso aqui, ó. Aqui ele põe em branco, aqui ele jogou anelídeo, e aqui ele deixou em branco. Quem que é mais parente de quem? Anelídeo ou plateomito junto com anelídeo? Gente, quem tem sistema circulatório? Quem tem o corpo já com simetria bilateral? Quem tem o sistema digestório completo? Quem que é protostômio? Quem é celomado? Então, é molusco, só pode ser aqui um molusco.
E aqui seria o quê? O mais distante é o plateuminto. Esse ficou fácil, né, gente? Então, ficou nessa escala. A letra P. Ok? Dúvida, gente? Alguma dúvida? Posso ficar tranquilo? Beleza? Então, tá aí a questão de número 84. Dúvida nisso, gente? Beleza? Então, tá tranquilo? Meninos, qualquer coisa, pode parar e perguntar, tá? Bom? Fica tranquilo. Estou aqui para tirar dúvida também, se eu puder esclarecer algumas dúvidas, né? A gente está aqui é para isso, né? Ok? Eu estou falando aqui no geral e eu vou falando tudo. Ok? Então vamos lá. A 85. Sempre está caindo nas perguntas de UNEP, segunda fase, FUVEST. Isso aqui. Ele fala do coração dos vertebrados. Lembra dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos? Coração. Quando ele fala do esquema do coração, lembra que eu falei, não posso esquecer isso, a linha evolutiva? Os peixes, ele tem um coração com apenas duas cavidades, átrio e ventrículo, onde o sangue que sai do corpo é um sangue venoso, rico em CO2, passando pelo átrio, jogando para o ventrículo jogando para as brânquias. Hoje estou meio ruimzinho. Aí, das brânquias, o sangue vai para o corpo novamente. Então, você vê que no coração de um peixe só passa sangue venoso, é uma pelo coração. Por isso, incompleta, porque não mistura sangue venoso com sangue arterial no coração de um peixe. Só que é uma circulação simples. Quando foram para o lado dos anfíbios, o coração dos átrios, direito e esquerdo, e ventrículo. Aí o coração recebia o sangue que vinha do corpo, o sangue venoso, rico em CO2, caía no átrio, mandava para o ventrículo bombeava o sangue para o pulmão. No pulmão, oxigenava o sangue, vinha um sangue rico em O2, que no átrio esquerdo e caía no ventrículo. O ventrículo mandava para o corpo. Só que misturava sangue aqui no ventrículo com venoso com arterial. Então, uma circulação incompleta, porque tem mistura de sangue venoso com sangue arterial. Só que dupla, porque você passa duas vezes pelo coração antes de chegar no corpo. Então, uma circulação fechada, dupla, incompleta. Lembra disso. Aí vieram os répteis. Lembra disso, gente, eu estou fazendo isso. Eu falo, sempre cai isso. Tá? Ó, 2 átrios, e já tinha um terceiro ventrículo. Né? Você fala, tinha o átrio ventrículo. O átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Só que ainda não separava totalmente o septo, direito e esquerdo. Misturava ainda sangue aqui, ó. Ah, tá. Então, mesma coisa, o sangue que sai do corpo chega ao átrio direito, vai para o ventrículo direito, bombeia sangue para o pulmão. Lá no pulmão volta ao átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sangue. Só que mistura sangue ainda, porque tem uma abertura aí, né, dos ventrículos. Então, ainda é uma circulação dupla, mas incompleta, porque mistura sangue venoso com sangue arterial. Não tanto como os anfíbios, mas mistura. Quando chegou em aves e mamíferos, passou a ter um coração com 4 cavidades, totalmente separado. Átrio direito do átrio esquerdo, ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Então, o sangue que vinha do corpo só passava do lado esquerdo, só sangue venoso, que mandava para o pulmão, que voltava ao coração só sangue arterial, que vinha para o corpo.
Então, continuou sendo uma circulação dupla, mas agora, gente, completa, não misturava sangue venoso com sangue arterial. Está bem claro? Então, vocês olhando os desenhos, você tem 2, 3 e 4. Quem que é mais simples? É o número 3, só tem duas cavidades. Então, o número 3 representa os peixes. Quem representa os anfíbios? Ah, olha, os anfíbios é muito fácil. 2, tem um ventrículo bem aberto. Quem representa os répteis? Ah, os répteis, 4, né? E quem representa aves e mamíferos? O número 1, quer dizer, não é 5, número 1, tá? Tá aí a distribuição. Ok, menino? Ele pergunta aí agora. Vamos ver as perguntas dele. Identifica os grupos de vertebrados cujos corações estão representados no esquema. Então, eu já representei ele. Né? 3, o peixe, 2, os anfíbios, 4, os répteis e 1, mamífero e aves. Tudo bem? Descreva o sentido do fluxo sanguíneo no interior de cada um desses corações que indica nele se ocorre mistura ou de sangue arterial combinado. Então, está aqui. Circulação simples e completa, não há mistura, só passa sangue venoso. Aqui, há mistura de sangue venoso com arterial no ventrículo, então, na circulação dupla incompleta. Aqui também há mistura de sangue venoso com arterial, dupla incompleta, e aqui, dupla e completa, não mistura mais sangue. Ok, menino? Dúvida nessa aí, essa questão? É ótimo, um momentinho só. Hoje eu estou meio derrubado. Não é bem pinhacho. Vamos lá. Alguma dúvida sobre a questão 85? Muito boa, muito bem elaborada e essa pergunta sempre está caindo nos vestibulares, então vamos lembrar sempre disso, tá? Na 86, tá? Ele fala que a figura a seguir mostra, claro, o dimorfismo sexual que ocorre entre as espécies de besouro. Aí ele fala, um das maiores besouros do mundo, esse aí, né, neotropical, nos machos, protuberância, né, cefálica e o tórax formado por estrutura semelhante a um chifre, né, e tem algo de alguns mamíferos. Um estudo mostrou que nessas espécies há 3 tipos de macho geneticamente distintos, PMG. Então, existe 3 machos. O P, que falou, o M e o G. Simbolizou, que difere apenas quanto ao tamanho médio dos chifres, como mostra a figura A e B. Né? Olha bem, você tem a figura A e a figura B, os gráficos. Tá? Os dados na figura C indicam a capacidade do macho em reprodução. Então, você vê, o macho tem 70%, 85%, outro 100%, né? Bastante a capacidade de cópula. Aí ele te deu um desenho, o macho e a fêmea. Você vê que a fêmea não tem chifre, o macho tem um chifrão. O tamanho do chifre entre as 3 espécies, PMG, e o tipo de cópulas que eles falam, no C. Aí ele pergunta, né, na letra A, os chifres são parte do esqueleto do besouro, faz parte do macho. Cite 2 características do esqueleto de artrópode e 2 diferenças entre os esqueletos dos vertebrados. Primeiramente, artrópode. Ele falou. Artrópode tem o quê, gente? Características que são para o esqueleto. Exoesqueleto. Ah, gente, isso aqui se der uma. Que é a base do quê? Quitina. Segmentado. Então, a pergunta 86 do artrópode tem um exoesqueleto
esqueleto articulado à base de quitina. Tá? Já os vertebrados, a primeira pergunta que ele quer isso, tem uma base do quê? Um tecido ósseo. Pronto. É difícil? Essa é a primeira pergunta? Não, né, gente? Então, tá aí a primeira pergunta quanto ao esqueleto. Agora ele fala na segunda. Darwin, presta atenção. Darwin acreditava que as diferenças entre os animais macho e fêmea, como as mostras da figura A, surgem durante a evolução, como consequência da seleção sexual. O tipo especial de seleção natural. Define seleção natural. O que é seleção natural? Seleção natural é a capacidade da espécie sobreviver a um determinado ambiente porque ele está mais o que essa espécie? Adaptada. Então, é a capacidade da espécie sobreviver em um ambiente, a sobrevivência de uma espécie em um ambiente, porque ela está mais adaptada que outras. Isso é uma seleção. Se você está mais adaptado, não são os fortes nem mais os fracos, são aqueles mais adaptados, sobre a ação da seleção. Então, é a seleção do ambiente que faz com que uma espécie sobrevive em relação às outras, porque ela está mais adaptada. Isso é seleção. Isso o Naka falou bastante. Lembra que o Naka falou de darwinismo? Ele cita Darwin aqui. Darwin falava que as espécies que tinham maior característica tinha condição de maior o quê? Adaptação. Mas quem falava que ela estava adaptada? A seleção natural. O que Darwin morreu? Não sabia o que aumentava essas características, o que fazia a espécie mudar. Né? Darwin morreu sem saber genética, sem saber o que levava uma espécie mudar ao longo. E aí veio o neodarwinismo para completar as teorias de Darwin, que o que faz uma espécie sofrer mudança é mutação ou a recombinação. Isso é chamado de neodarwinismo, essa teoria. Lembra disso, né, gente? Darwin falava em seleção natural. Darwin falava que o ambiente seleciona. O Lamarck já falava que o ambiente modifica. Então, o erro está aí. O ambiente não modifica nada, o ambiente seleciona o indivíduo mais adaptado. Né? Então, está aí. Aí ele fala, define. Aí, utilizando os dados fornecidos, explique por que as características masculinas com dimorfismo sexual dos besouros, Hércules, é uma adaptação fruto da seleção. Por quê? Porque aqueles que têm maior chifre têm maior o quê? Na reprodução. Pelo quadro, tem aí o quê? Maior sucesso reprodutivo. Tem o maior sucesso reprodutivo. E, com isso, eles deixam maior descendentes. Entendeu? É isso aí. Esse é o grande sucesso. Porque ele tem maior 100% de cópula. Olha lá. E com isso ele deixa mais descendente. E com deixando mais descendente, tem maior número. Né? Maior adaptação. Porque ele está mais adaptado. Tá certo? Então tá aí. É uma pergunta tranquila, né? Bem típica dos vestibulares de segunda fase, tá? E eu acho que é legal essa pergunta, né? E você tem que estar sempre ligado ao Darwin, neodarwinismo, né? Lamarck, lembra daquelas duas palavras que eu falei, não foi eu que dei essa frente, foi o Lamarck, mas ele falava que o ambiente modifica a espécie. Quem é esse? Lamarck. O ambiente seleciona a espécie. Isso é Darwin. O gafanhoto é verde porque vive na folha, ou ele vive na folha porque ele é verde? Lembra disso, que eu sempre citei isso. O gafanhoto vive na folha porque ele já é verde. Ele foi morar na folha. Não é que ele ficou verde morando na folha. Isso é Lamarck. Tá bom? Alguma dúvida, menino? E é 87 aí. Tá? Ok? Tem uma dúvida? Tranquilo? A 87, eu considero a anelídeo artrópode cordado quanto à embriologia, né?
e a metameria, divisão do corpo em uma série de segmentos que repete, né, os segmentos, né? No desenvolvimento do tubo digestório, abertura originada pelo brastópio, lembra lá na gastro, ó, fecundação, primeiro passo da embriologia, forma o zigoto vai dividindo, vira mórula, a mórula vira uma brástula, é isso, ó. Opa, a brástula vira uma gástula, lembra que eu falei onde forma o primeiro orifício embrionário, formando o segundo, o folheto embrionário, ectoderme, endoderme e o brastóide, né? Esse aqui, se ele vinha originar primeiro a boca, depois o ânus, esse é protostoma. Se ele vinha originar primeiro o ânus e depois a boca, ele é deuterostoma. Esse aqui, quem que é esse grupo? Equinodermos e cordados. Quem que é esse grupo? Aqui eles falam, na verdade, anelídeo, molusco e artrópode. Eu gosto de falar aí desses três apenas. Tá? Tem alguns autores antigos que classificavam plateuminto e nemateuminto aí, tá? Também protostoma. Mas aqui, como ele cita só artrópode, anelídeo e cordado, então vamos trabalhar só com esses três, esquece o resto, não se preocupa não. Aí daqui para frente vem a neurulação e a organogênese. Então vamos lá. Ele pergunta, no seu desenvolvimento do tubo digestório, a abertura do brastópio é caracterizada por classificar anelídeo e artrópode cordado em um mesmo grupo? Não. No mesmo grupo, não. Não. Por que não? Porque o A? Não. Por quê? Vamos lá. Porque os anelídeos e os artrópodes são protostômios. Então, você vai pôr anelídeos e artrópodes são protostômios. Já os cordados, deuterostômio. Tá indo. Tudo bem? Aí ele pergunta, nos anelídeos, a metameria pode mudar de forma ao longo do corpo. Ela encolhe, diminui e faz com que ele ajude na locomoção. Isso ocorre também nos artrópodes adultos, né? Justifica. Pode acontecer, né? Só que é o seguinte, ó, nos artrópodes, nos adultos, ele não não vai alterando. Presta atenção. Ele pergunta nos adultos. Nos adultos, aí não acontece do mesmo modo que nos anelídeos, né? Por quê? Por causa da presença do exoesqueleto, que ele é mais rígido e mais fundido no corpo. Então, não acontece nos adultos, por causa da presença do exoesqueleto, que ele é mais rígido e mais fundido. Já nos anelídeos, ele é bem o quê? Flexível, né? Flexível, e isso faz com que aconteça essa tipo de metameria mais para a sua locomoção. Então, ele é mais flexível, já nos anelídeos ele é mais flexível e bem caracterizado. Tudo bem, gente? Uma pergunta meio assim, não muito a ver. Porque há a possibilidade, sim. Só que nos artrópodes ele tem a presença do esqueleto, que é mais fundido e mais rígido. Já nos anelídeos é mais flexível, se tem maior percepção de ver a metameria, os segmentos. Você pega uma minhoca, você vê bastante segmentação dela. É o que você não vê muito nos artrópodes, por ele estar mais fundido ao corpo e mais duro, mais rígido. Tá certo? Tá aí. Ok, meninos? Vamos trabalhar alguma outra. Vamos lá. E nos artrópodes ocorre a muda, né? Legal. Deixa eu ver se eu pego uma outra aqui. A gente para trabalhar, é legal. Vamos trabalhar, então, a 90 aí. Para não ficar. Ok, gente?
da página 171. Ele fala, no desenvolvimento dos mamíferos, falando de mamífero, glândula mamária, dentes diferenciados, diafragma, pelos, né? Olha bem, coração com 4 cavidades, circulação completa, tá? Dupla e completa. Ele fala dos 3 anexos embrionários. Cuidado com o anexo. Âmino, lembra? Onde começou? Ó, vou pôr até aqui, ó. Peixes. Não, só tinha o saco vitelino, porque estava na água. Nos anfíbios, cuidado, só saco vitelino, o girino está na água, não precisa de outro anexo. Entrou nos répteis, opa, ovo com casca. Aí o bicho pega. Né? Para ter um ovo com casca, ele teria que ter um embrião aqui, protegendo o embrião. Alimentação, primeiro o saco vitelino. Aí teria que ter um anexo que protegia o embrião contra ressecamento e choques mecânicos. Apareceu os animais, daí para frente os animais amnióticos, que tem saco amniótico. Apareceu um anexo que precisava de excreção e trocas gasosas, alantoide, e um que protegia todos os outros anexos. Os 4 anexos apareceram no septo. Chegou nas aves, manteve, né, os mesmos anexos, só que nos mamíferos apareceu um 5º anexo, que é a placenta, que é onde realiza as trocas de intercâmbio entre mãe e feto. Lembra disso? Qual que é o que mais está desenvolvido nos mamíferos? O âmino e o córeo, que forma a placenta. O saco vitelínico e o alantoide estão mais atrofiados, que formaram o cordão umbilical. Tá? Então, vamos lembrar disso. O âmino, alantoide, saco vitelínico e a placenta são estruturas ligadas ao desenvolvimento embrionário e fetal. Qual dessas estruturas está presente em todos os grupos de vertebrados? Qual que está presente em todos? Se eu olhar saco vitelínico, aves, saco vitelínico, e aqui tem. Está atrofiado, mas existe saco vitelínico. A resposta seria o saco vitelínico. Tudo bem? Em todos os artrópodes. Aí, qual delas ocorre em todos os grupos vertebrados, exceto nos peixes e nos anfíbios? Todos. Âmino. O que eu falei? O saco amniótico. Saco amniótico e saco amniótico. No peixe e nos anfíbios não tem. Então, o âmino. Ok? Então, letra A. Tem todos, saco vitelino. Qual que tem só nos répteis, mamíferos e aves? Âmino. O saco amniótico. Tudo bem? Considerando o que foi descrito sobre circulação fetal e funções da placenta, essa pergunta caiu no Enem, né? Lembra, né, que foi meio confusa, do cordão umbilical, inversão lá, né? Meio confuso. Pode afirmar que a concentração de oxigênio alto ou baixo no sangue presente na artéria umbilical é semelhante àquela encontrada na maioria das artérias do corpo da mãe? Não, não. Por que não? Cuidado, que aqui eu vou explicar uma coisa. Lembra que toda artéria leva sangue arterial, com exceção uma artéria chamada pulmonar, que leva sangue venoso. É a única artéria que leva sangue venoso. O resto leva sangue arterial. Só que no cordão umbilical é também invertido. A artéria no cordão umbilical está levando sangue venoso. Tá? Cuidado com isso. Cordão umbilical. Então, cuidado que ele fala nisso. Não, o sangue que circula pelas artérias do cordão umbilical é rico num sangue venoso, em relação às artérias do corpo da mãe. Tá? Tudo bem? Não, porque a artéria que corre no cordão umbilical é uma artéria que tem sangue venoso, que é diferente das artérias do corpo da mãe,
que é um sangue arterial. Tudo bem, gente? Uma dúvida? Meninos, tranquilo? Então, entendeu essa pergunta? Não, porque o que leva sangue... Alguma dúvida aí, menino? Alguém tem dúvida? Deixa eu ver uma outra. Dúvida, menino? Tranquilo, né? Então, vamos tocando. Eu vou para a pergunta que eu estou postando esse ano, bastante, 93. Sistema de sangue, sistema circulatório. E ele fala o seguinte: um professor de cursinho pré-vestibular criou o seguinte estrofe para discutir com seus alunos sobre um dos tipos de células do tecido sanguíneo humano. E ele fala, de acordo com a composição do tecido sanguíneo humano, é considerado que no termo passageiro, ele fala assim, eu sou célula passageira que no sangue se vai levando oxigênio para o corpo respirar. Quando ele fala levando oxigênio no sangue, lembra que a gente falou bastante disso? Eu tenho plasma e eu tenho os elementos figurados do sangue. No plasma, eu encontro água, sais, nutrientes, anticorpos, hormônios, excretas, né? Já nos elementos figurados, eu tenho os eritrócitos, que são as hemácias, que é a função transporte, dois. Temos os leucócitos, os glóbulos brancos, que têm função células de defesa. E tem as plaquetas, que não são células, são fragmentos de células, que têm a função de coagulação sanguínea. Alguma dúvida? Tem? Não esqueçam disso, tá, meninos? Por favor, não esqueçam disso. Aí ele fala, né? Sanguíneo quanto ao fato de terem um tempo de vida limitado. Ele fala, passageiro, refere tanto a essas células que serem levadas pela corrente sanguínea, quanto ao fato do que nós sabemos que as nossas hemácias, elas são sem núcleo, anucleada, por isso que ela tem uma vida útil de 120 dias. Ela morre, ela é destruída. Lembra disso? Tem núcleo, é aqui. Por isso, se eu fizer um exame de sangue para coletar DNA, eu tenho que pegar leucócito, não vai pegar hemácia, que se erram. Cuidado que esse peguinha de fulvestre. Isso é fulvestre. Quando você fala, eu vou trabalhar o DNA no sangue de uma pessoa, pegando as células do sangue como as hemácias, está errado, elas são anucleadas, são leucócitos. E plaqueta? Não, não são células. São fragmentos de células. Lembra disso, tá? Então, cuidado com isso. Aí pergunta, que células são essas e que órgãos do corpo humano, adulto e saudável são produzidos? O sangue nosso, ele é produzido aonde? Dentro do osso. Principalmente nas extremidades ósseas, aqui chamado medula óssea vermelha, que é um tecido hematopoético, conjuntivo. Tá? Ok? Então, ele pergunta, primeiro, que células são essas? As hemácias, que é a nucleada, morre. E qual o órgão do corpo humano? O osso. Dentro do osso, no tecido da medula óssea vermelha. Tudo bem, gente? Dúvida nisso? Tranquilo? Beleza? B. Alguma pergunta? Gente, sangue, cuidado com a análise de sangue. Falar que uma pessoa tem anemia porque tem baixa produção de eritrócito, hemácia. Eritrócito, hemácia é a mesma coisa, igual falar de leucócito e falar de glóbulos brancos.
É a mesma coisa. Como falar de plaquetas e trombócito. Mesma coisa. Cuidado, produção de anticorpos aqui, ó. Mas cuidado, não são os leucócitos todos. São quem? Os linfócitos B que produzem anticorpos. Os T não, gente. Pelo amor de Deus, é o B, é do tipo B, tá? Então, cuidado com isso. Aí ele fala, de acordo com a composição, aí ele fala, considerando a organização interna dessa célula, que características diferem das demais células do tecido sanguíneo? Olhando as características, elas são anucleadas. Anucleadas. Então, as hemácias são células sem núcleo. Tá? E aí fala em que característica contribui para o seu limite, tempo de vida em ser. Que característica? Por ela não apresentar núcleo, ela não tem atividade metabólica constante. Né? Por elas não apresentarem núcleo, ela não tem comando, não tem controle para fazer síntese de proteína, fazer DNA replicar. Tá? Então, por ela não apresentar núcleo, ela não pode replicar para dar continuidade à vida, à reprodução. Tá? Por isso que ela tem uma vida útil de 120 dias. Aí. Alguma pergunta, meninos? Gente, por favor. Alguma pergunta? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Eu acho que... Alguém tem alguma pergunta? Hein? Tem alguma dúvida quanto a isso, o sangue, tá? Alguém quer alguma pergunta? Pode ficar tranquilo. Deixa eu ver mais alguma. Tomar uma água só aqui, rapidinho. Alguma dúvida, gente? Pode ficar. Então, vamos fazer a do sangue aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Sim, posso encerrar, então. Eu ia fazer mais uma, tá bom? Mas é que fica assim, então. Tá bom? Gente, uma boa festa para vocês, que Deus abençoe todos vocês. Estou à disposição para qualquer coisa que precisar, tá? Ficam com Deus e que Deus abençoe todos vocês, tá? E iluminem e é um grande prazer o ano que vem encontrar vocês na universidade. Ficam com Deus, que Deus abençoe muito, que a família de vocês passe um excelente Natal junto com vocês, um bom ano novo, e que Deus abra o coração de todos e muita sabedoria. Façam do impossível tornar possível, tá? Sempre o sonho nunca acabou, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todos. Ficam com Deus. Gilson, até mais. Valeu, Paulinho. Um abraço. Bom fim de ano aí. Muito bem, até mais.